Fala aí pessoal do Fino, eu sou o Ricardo Santos, sou ator e diretor, mas hoje eu me entendo mais como diretor de teatro. Sou carioca e vim aqui falar um pouquinho da minha carreira, da minha vida e da minha peça que está em cartaz agora. Esse projeto surgiu por conta de uma oficina que eu fui convidado a dar uma oficina de teatro no grupo Pela Vida, aqui no Rio de Janeiro. Essa oficina acabou não acontecendo, mas eu participei de muitas reuniões de acolhimento, né, num programa dele chamado Café Positivo, que é uma reunião de acolhimento para pessoas que vivem e convivem com HIV. Nisso eu tive contato com vários relatos, né, diversas pessoas, muitas histórias, muitos atravessamentos, e eu ficava sempre me perguntando o que eu poderia fazer com esse material. Então, a partir dessa coleta, né, desses relatos, eu acabei caindo no grupo de mulheres do Pela Vida. E as histórias eram incríveis, né? Muitos depoimentos assim, que são muito potentes, atravessados de muitas coisas para além do HIV. Então, a partir desse material, eu reuni uma equipe, venho tentando há alguns anos colocar esse projeto em pé. O assunto não é um assunto fácil, né? A gente já imagina de cara que não é um assunto que a gente consegue ter apoio, né, financeiro. A gente acabou conseguindo a Lei Aldir Blanc durante a pandemia, e então apresentei uma versão online, né, um primeiro tratamento. Foi uma pauta que ficou guardada em 6 de maio de 2020. Nós esperamos 2 anos, né, calhou de ser na mesma data. E estamos em cartaz agora com um reconhecimento muito profundo, eu acho, muito interessante, até porque a gente não fala de vírus, a gente fala de vida. Eu acho que a gente tem uma ideia muito antiga do HIV, né? Ao passo que a ciência avançou muito em relação ao HIV, a ciência avançou de uma forma geral, eu acho que o estigma e o preconceito continuam lá atrás, né? A gente ainda tem aquela capa, né, da Veja com Cazuza, e todo aquele imaginário dos anos 80 e 90 ainda é muito vivo. Eu acho que a falta de informação, ela é o maior inimigo, né, do preconceito e do estigma. Então, a importância de falar é para que as pessoas se esclareçam, né, percam o medo, né, de falar, porque a gente fala sobre tudo, né, quando se tratando de doença, né, vamos lá. Eu nem gosto dessa palavra, mas a gente fala sobre hipertensão, a gente fala sobre diabetes, mas a gente não fala sobre HIV. Então, é um assunto que é comum a todos, né? É importante a gente pensar também que esse grupo de risco, e a gente ouviu muito isso na pandemia, ele deve ser substituído por situação de risco, população vulnerável, porque o grupo de risco ele acaba colocando as pessoas, estigmatizando de alguma maneira, né? A gente viu isso na Covid, né? É uma doença que afeta mais os idosos, né? As crianças não. E a gente viu que não é assim que funciona, né? Eu acho que o HIV é um assunto de todo mundo. Eu acho que a gente tem uma ausência de informação, né, sobre isso, mas eu acho que principalmente a gente tem uma ausência de humanidade de uma maneira geral, né? Isso, inclusive, é o foco da minha pesquisa, né? Quando eu falo pesquisa, está ligado, né, ao teatro, à pesquisa artística. Me interessa aquilo que é humano, então é bom até a gente frisar que nesse espetáculo a gente não fala de vírus, a gente esbarra em questões técnicas, mas a gente fala daquilo que é humano. Acho que é fruto do momento político que a gente vive, né? Que alguns canais de comunicação com a Secretaria foram cortados, eu acho que não é um assunto recorrente, né? Não existe interesse em informar, né? A gente vê isso na cultura, de um modo geral, vê isso na ciência, né? Tem um desprezo por isso nesse momento. Mas eu acho de extrema importância que a gente fale, porque ainda se morre, né, de HIV/AIDS sem nenhuma necessidade. Acho que também tem uma questão que ela é grave, que é o acesso ao tratamento, né? A gente falar de uma população classe média branca, a gente fala que existe um acesso. E para outras populações, né, principalmente para trans, travestis, a população preta, eu acho que o acesso não é o mesmo. Então, não só a falta de informação, mas a falta de acesso ao tratamento. Mas acho que a informação é primordial, a falta de informação ela é grave. Outro dia, num debate, depois da peça, eu ouvi de um
de um artista, uma pessoa com mais de 40 anos, dizer que não sabia que indetectável é igual a intransmissível. Indetectável é igual a intransmissível porque uma pessoa em tratamento, né, ela não transmite o vírus. E isso é uma informação que já não é nova, né? Uma pessoa grávida, ela não transmite o vírus para o filho, ou seja, a transmissão vertical, se ela estiver em tratamento. Eu acho que as pessoas têm a ideia de que elas tomam um medicamento e elas vão ficar igual o Cazuza, e as pessoas têm que entender que isso é uma coisa do passado. Acho que o HIV não é uma sentença de morte, ele pode ser uma sentença de vida. Por que algumas doenças controladas a gente encara como uma possibilidade de continuar vivo e o HIV não? Essa é uma boa pergunta. Você não precisa viver com HIV para falar sobre HIV. HIV é um assunto de todo mundo. É um assunto de saúde pública, né? É um assunto que diz respeito a todo mundo. O meu projeto, Cuidado Quando For Falar de Mim, ele tem 4 depoimentos que eu colhi e eles formaram esse espetáculo. Dos 4, 3 não são de pessoas LGBT, são de mulheres que tiveram a vida atravessada pelo HIV. Então, geralmente tem isso, a pessoa liga imediatamente a isso, né? Mas não. Desde do início da epidemia do HIV, a gente vê isso, né? A gente tem essa ideia construída de que, antiga, né? De câncer gay, etc., esses, né, absurdos que falavam, mas muita gente foi, né? Mulheres, crianças Então não faz nenhum sentido isso. Isso bate no que eu falei antes como grupo de risco, né? Que é um termo que ele tecnicamente, ou seja, cientificamente ele é correto, mas quando a mídia se apropria dele, ela acaba criando essas falsas ideias de que isso pertence a alguns e não a outros. Outro dia o Almir França foi no debate, ele fez um questionamento que eu acho que é interessante. E eu fiquei com essa reflexão na cabeça. Ele pergunta por que os héteros não têm tantas subdenominações como tem a população gay, né? E aí eu acho que é um caso para a gente pensar nessa ordem. Eu acho que talvez, né, isso que você está colocando, talvez até aumente o estigma, né? Porque, de alguma maneira, parece querer encaixar que só homens que transam com homens, né, são a população, né, mais vulnerável. De alguma forma mas não justifica, né, esses termos. Acho que quanto menos a gente rotula, mais a gente democratiza. A gente ainda vê os números de violência, né, que são graves, são alarmantes, mas acho mais fácil hoje, né? Já vivemos momentos em que isso era muito mais difícil do que hoje, né? Hoje é comum, de alguma maneira, a gente ver pessoas de mão dada na rua, trocando carinhos. Existem leis, né, que protegem de alguma forma, que não existiam antes, mas eu acho que ainda é uma luta fazer com que essas leis sejam cumpridas, né? Inclusive a lei que protege a pessoa que vive com HIV contra os crimes de sorofobia. Que esses crimes envolvem você revelar a sorologia de alguém, né, sem o consentimento dela, e também no sentido de não permitir acesso ou à escola, ou a trabalho, ou a tratamento, ou usar isso de uma forma ofensiva, né? O anonimato sorológico é garantido por lei, mas acho que isso é um tabu e que as pessoas devem falar disso de uma forma aberta, normalizar esse assunto. A gente tem uma coisa que o Herbert Daniel falava lá atrás, que é muito interessante, que ele falava sobre o conceito de morte civil, né? Que a Márcia Rachid, que é a assessora técnica do meu projeto, ela conta que teve com ele desde o início, um dos fundadores do Grupo Pela Vida, e que o Herbert, numa palestra, num encontro, numa faculdade, para 300, 400 pessoas, perguntou para todo mundo quem ali não ia morrer, quem não fosse morrer levantasse a mão, e as pessoas ficaram. E ele disse que o problema dele é que ele já estava morto em vida, porque estavam matando ele, tirando o direito dele de cidadania. Então eu acho que a representatividade ela é importante, sim. Eu continuo achando que o anonimato sorológico é legal, né, do ponto de vista jurídico, mas eu acho que quanto mais a gente fala sobre, quanto mais a gente normaliza, menos estigma e preconceito a gente tem. Eu penso que não é um projeto que pretende falar para quem já vive com HIV ou quem já conhece, né, o HIV, até porque, eu reitero, o projeto não fala sobre o vírus, ele fala sobre as relações que são atravessadas pelo HIV. Então a gente fala sobre vários estigmas que não estão só ligados ao HIV, a gente fala principalmente sobre vida, sobre o que é humano,
E ele é todo montado em cima de memórias e imagens para fazer com que o espectador se coloque no lugar de quem ele está vendo em cena. Se a gente parar para pensar com calma, ninguém quer se colocar no lugar de quem vive com HIV. Então isso foi um desafio, né, no espetáculo, fazer com que, através do cotidiano e da memória, a gente fosse se reconhecendo naquelas pessoas, naquelas trajetórias que são apresentadas durante o espetáculo. Eu vou passar para vocês o Instagram do espetáculo, que é @cuidado quando for falar. Acho que é de suma importância que as pessoas voltem ao teatro, ocupem, né, esses espaços, assim como os espaços públicos e culturais da cidade, e convido todo mundo a assistir o espetáculo no Teatro Glaucio Gil, em Copacabana.